O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muito bom dia. Com essas palavras nós começamos mais um dia. Nós precisamos ter a certeza que nós temos um supremo pastor. Ele é soberano sobre a nossa vida. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele nos conduz pelas águas tranquilas, pelos passos verdejantes. Precisamos a cada dia confirmar a certeza que Ele está ao nosso lado. É por isso que quando nós acordamos pela manhã, nossa primeira responsabilidade é nos submetermos à sua vontade, ouvirmos a sua palavra e deixarmos que Ele nos conduza. Quero deixar com você também uma parte da palavra de Deus do Salmo 116, o verso 2, onde a Bíblia diz o seguinte: porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Salmo 116, o verso 2. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para cada um de nós. Por mais singela que seja a ovelha, mas quando ela se debruça diante dos pés, adorando ao Criador e clama por socorro, o Supremo Pastor sempre estará disposto a nos socorrer. E é por isso que enquanto nós vivermos, nós sempre adoraremos o nosso grande Criador. Nesse canal, a cada manhã nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. Convido você a manter a Palavra de Deus aberta no livro de 2 Reis, capítulo 21, o verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efziba. A história está repleta de homens que deixaram marcas positivas na história dos seres humanos, mas também encontramos registro de homens que deixaram marcas negativas sobre a vida de seres humanos. Encontramos Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Quão positivo foi a influência de Jesus para a raça humana. Ele dividiu a história em duas partes, como também podemos olhar para a vida de Moisés. Moisés foi um homem movido por Deus, guiado pelo Senhor. A sua influência e a sua liderança foi para salvar e redimir pessoas. Mas em contrapartida, nós nos deparamos com a história de Nero, que marcou de forma negativa a história. Matou tantos cristãos, destruiu a cidade de Roma, era um homem perseguidor. No capítulo de hoje, nos deparamos com a história de um homem também que manchou a história de uma forma negativa. Seu nome é Manassés. Ele viveu uma vida em desobediência às ordens do Senhor. Além de viver de uma forma desobediente a Deus, ele matou os seus próprios filhos e matou os filhos de outras famílias. É ele o responsável que mandou matar o profeta Isaías, sendo cerrado ao meio. Após a enfermidade grave do seu pai, o rei Ezequias, Manassés assume o trono com 12 anos de idade. Reinou por 55 anos. Acredito que durante todo esse tempo a mão de Deus estava sobre ele, tentando salvar a sua vida. Embora Manassés não desse muita oportunidade para que Deus pudesse conduzir a sua vida, mas Deus incessantemente buscava salvar a Manassés. Manassés é considerado como sendo um dos piores reis de Israel. Ele não apenas viveu uma vida em desobediência a Deus, mas ele usou a sua influência, a sua coroa, para induzir outras pessoas também a se desviarem do caminho do Senhor. Às vezes é difícil de nós entendermos algumas verdades que estão na Bíblia. Jotão foi um rei íntegro, fiel a Deus, mas de Jotão nasce um filho completamente corrupto, que é Acás. Da mesma forma, nós nos deparamos com o rei Josias, que foi um rei íntegro, fez reformas espirituais, reavivamento entre o povo do Senhor. Mas o seu filho Amon era um filho idólatra. Acredito que podemos encontrar uma resposta para esse tipo de comportamento aversivo à vontade do Senhor, devido à grande influência que as mães tinham sobre os seus filhos. Embora os reis fossem fiéis a Deus, mas as suas mães muitas vezes não buscavam viver uma vida de obediência como os seus pais o eram. Como nós podemos ver no versículo 3, Manassés reconstruiu os altares que o seu pai, rei Ezequias, tinha destruído. Ele induziu o povo a se voltar aos postes ídolos, ao deus Baal. Na verdade, Manassés era o Acabe de Judá. É o próprio Manassés que inaugura um tipo de adoração profana. Ele leva o povo a se curvar diante do sol, da lua e das estrelas. Era um tipo de adoração dos assírios, mas ele estava disposto a viver completamente contrário aos ensinamentos que Deus tinha deixado através de Moisés. Segundo Reis, capítulo 21, verso 6, a Bíblia diz o seguinte:
e queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Manassés, na verdade, estava disposto a viver uma vida dissoluta. Ele não apenas fazia com o intuito de induzir a sua própria vida a uma religião pagã, mas ele o fazia para provocar a ira do Senhor. Manassés estava tão envolvido na magia negra que ele mata os seus próprios filhos. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e lidava com os feiticeiros. A vida pela qual Manassés vivia era completamente o contrário do que Deus tinha determinado para o seu povo. Da mesma forma como Jeroboão levou Israel a pecar, Manassés também levou Judá a se envolver nos seus pecados, nos prazeres da carne. Mas quando Manassés foi levado para o cativeiro e estava dentro de uma jaula, ele se arrepende dos seus pecados, busca o Senhor e Deus, na sua infinita misericórdia, traz libertação para Manassés. Segundo Reis, capítulo 21, verso 13, nós lemos da seguinte forma: Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato e a elimina e a emborca. Nós não podemos nos esquecer. Servimos um Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus da segunda chance. Mas é um Deus justo e é um Deus íntegro. Deus estava dizendo através da boca do profeta que ele iria medir Judá com os mesmos parâmetros que um dia ele tinha medido Jerusalém. Da mesma forma como Acabe um dia foi punido, Manassés receberia também a sua punição. A história de Israel estava entrelaçada com a injustiça e com o pecado. A graça e a misericórdia do Senhor tinham alcançado seu limite, e o juízo de Deus e a justiça do Senhor iriam cair sobre aqueles que estavam vivendo uma vida em desobediência ao Senhor. Querido amigo, nessa manhã eu creio que eu e você nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós vivemos no período da graça. Nós vivemos no período da segunda oportunidade, mas nós não podemos nos esquecer. A graça do Senhor um dia chegará ao seu limite e o juízo de Deus irão cair sobre a face dessa terra. A Bíblia fala que um dia haverá um dia de acerto de contas. Todos nós um dia teremos que nos comparecer diante do tribunal do nosso Deus. Por isso que hoje, ao vivermos no período da graça, nós precisamos viver uma vida em harmonia com as verdades do Senhor. Nós não podemos permitir que o juízo de Deus chegue ao seu limite para que nós possamos nos arrepender. Mas hoje, diante da graça de Deus, da sua infinita misericórdia, nós precisamos colocar a nossa vida em harmonia com as vontades do Senhor. Como nós podemos ler no versículo 16 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Manassés ultrapassou o limite da graça do Senhor. Ele não apenas matou pessoas que eram culpadas, dignas de morte, mas ele matou também e era responsável por sangue inocente. Manassés tirou a vida do profeta Isaías, mandou que ele fosse cerrado ao meio. Alguns detalhes importantes da vida do rei Manassés foram omitidas. Foi um homem que de fato desagradou a Deus. A sua vida trouxe tristeza para a história humana entre o povo do Senhor. Mas nós não podemos nos esquecer, era um filho de Deus. Incessantemente Deus estava em busca de salvar a Manassés. O livro de Reis pouco se preocupa em trazer os detalhes sobre a vida do rei Manassés. Mas sabemos que ele matou o seu próprio filho. E não apenas o seu filho, mas também tirou a vida de filhos de outras famílias. Foi ele mesmo que permitiu a construção de casas com práticas sodomitas ao lado do templo e removeu do templo a arca do Senhor. Amon era filho de Manassés. O significado do seu nome quer dizer o Deus do Sol. É a razão pela qual Manassés escolhe o nome para o seu filho, devido à relação que ele tinha de adoração aos astros e ao sol. Amon não participou do arrependimento do seu pai, da conversão verdadeira que aconteceu na vida de Manassés, mas Amon colocou em prática as práticas pecaminosas que ele tinha deixado dentro de Judá. Mas nós não podemos nos esquecer que temos um Deus que rege todas as nações. Ele está assentado no seu trono. Quando os seres humanos chegam ao limite da graça do Senhor, ele age, ele faz justiça. Querido amigo, nessa manhã eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão a respeito do capítulo 21 do livro de 2 Reis. Quando um ser humano vive longe de Deus, a propensão do seu coração sempre é mal. É sempre se envolver com o pecado.
o nosso coração sempre irá produzir o pior produto que o pecado pode oferecer. Manassés, Amon, foram homens que viveram longe de Deus. Jamais eles poderiam produzir frutos que pudessem dignificar e enobrecer uma sociedade. Nós não podemos nos esquecer, servimos o Deus da graça, o Deus da segunda oportunidade. Mas é esse mesmo Deus que servimos que irá um dia fazer justiça. Ele irá colocar um ponto final na história do pecado. Todos aqueles que viveram sobre a graça, mas escolheram viver no pecado, serão destruídos para todo sempre. Por isso que hoje os seus braços estão abertos para receber todo aquele que reconhece que é pecador, mas está disposto a viver uma nova vida em Jesus Cristo. Creio que hoje é a nossa oportunidade, é a nossa chance de nos colocarmos nos braços do nosso Salvador e vivermos uma nova vida ao lado dele. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nos humilhamos diante de ti. Por favor, Senhor, nos aceita, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o teu rosto e conceda a tua paz em nome de Jesus. Amém.